Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero convidar a todos para lermos em Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 13. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 13. Esse texto diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, por favor, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês nesta manhã sobre restaurando o fervor espiritual. Os anos mais difíceis e mais amargos sobre a igreja primitiva haviam começado. Desde que Nero, aos 17 anos, no ano 54, assume o governo de Roma. Já estavam longe os anos de Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio. Agora assume o governo um homem mau, perverso, sanguinário, depravado. Mandou matar sua própria mãe. Desde que Nero assumiu o governo, é que as nuvens escuras se formaram no horizonte, anunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja. 10 anos depois que ele assumiu o governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma grande tragédia aconteceu no Império Romano. A mais populosa, a mais rica, a mais poderosa cidade do mundo, conhecida como a cidade eterna, a capital do Império, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Não um incêndio casual, um incêndio que durou 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho. A cidade foi devastada, 70% da cidade praticamente destruída. Curiosamente,
os 4 bairros não atingidos dos 14, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um verdadeiro massacre sobre a igreja. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. 2 anos depois, ano 66, explode a guerra judaica. Vocês sabem que os zelotes nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel. E uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima. Isso foi o estupim, a gota d'água, para começar uma rebelião, uma guerra chamada de Guerra Judaica. Obviamente, uma guerra desproporcional. Jamais Israel, tão pequeno, sem recursos, poderia resistir ao poderio militar de Roma. Pois bem, Roma manda para lá o general Tito para tentar contornar aquele motim. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável e o general Tito cercou a cidade de Jerusalém. Quando não tinha qualquer chance de resistência, ele invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, arrasou o templo de Jerusalém, cumprindo a promessa de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra, e promove aquilo que nós chamamos de a maior diáspora, da maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna para o seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 crentes foram mortos com requinte de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Esse homem foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, por causa da maneira tão violenta com que perseguiu a igreja. Foi este o primeiro imperador na história a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, uma espécie de colônia penal, onde ele deveria morrer na solidão e em trabalhos forçados, embora já tão velho ele estava. Pois bem, amados irmãos, a intenção de Domiciano certamente era jogar uma pá de cal na igreja sofrida e calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus, uma vez que todos os outros apóstolos já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico. Entretanto, quando João vai fazer a análise desses acontecimentos, ele não diz que foi mandado para lá por um decreto ou por uma ordem de Domiciano, mas ele relata no capítulo 1, versículo 9, que ele foi para lá por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Os homens maus, com poder nas mãos, podem pensar que eles controlam a história, que eles têm as rédeas da história em suas mãos, mas quem dirige a história é o nosso Deus, Ele dirige o nosso destino. É curioso que quando todas as portas foram fechadas para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse para João: sobe para cá, e eu te mostrarei as coisas que não talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Em tempos de crise, irmãos, em tempos de guerra, como estamos vivendo hoje, talvez a situação mais constrangedora depois da Segunda Guerra Mundial, nós não sabemos exatamente onde isso vai parar, mas Deus continua no trono.
Deus não perdeu as rédeas da história. A nossa vida não está nas mãos dos homens, a nossa vida está nas mãos de Deus. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja, mas o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo suando, chorando, sangrando do Getsêmani. O Cristo que João vê não é mais o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é mais o Cristo vilipendiado e surrado do pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele que caminha exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo pregado no leio maldito, suspenso da terra e rejeitado pelo céu. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, suas mãos sustentam a igreja, seus pés são como bronze polido, a sua voz não está embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas, o seu rosto não está mais desfigurado pela dor, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés, e o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não viemos aqui nesta manhã para adorar o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós viemos aqui para adorar o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele tem as chaves da morte e do inferno. Chama a sua atenção para o capítulo 1, versículo 13, porque João vê Jesus no meio das igrejas. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta manhã, e é porque Ele está aqui nesta manhã que você e eu viemos aqui nesta manhã. É porque Ele está aqui nesta manhã é que esta reunião se transforma num ambiente tão sagrado e tão sublime. Mas veja comigo o capítulo 2, versículo 1, porque João diz que ele não está apenas no meio das igrejas, ele está andando no meio das igrejas, e ele está andando no meio das igrejas, para sondar as igrejas, para exortar as igrejas, para corrigir as igrejas, para disciplinar as igrejas, para consolar as igrejas, para fazer promessas às igrejas. E eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus está andando entre nós aqui, andando entre nós. Ele nos conhece, Ele nos sonda, e Ele está aqui hoje para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar, para nos consolar, para nos fazer promessas. E é curioso que na medida que Jesus vai andando no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas. E o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, ele vai usar a seguinte expressão: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, ele viu. Aquilo que você fechou a porta e apagou a luz para que ninguém veja ou para que ninguém visse, ele estava lá. Aquilo que você fez e escapou, achando que ninguém vai perceber, ele estava presente.
Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, ele fez uma outra declaração. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus conhece a sua tribulação, a sua dor, as suas angústias, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, as suas lágrimas copiosas, os dramas que machucam a sua vida. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe quem é você, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece a realidade que você vive. E Jesus me choca com o seu diagnóstico, porque ele diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pastor Vitor Hugo, todos nós aqui temos uma noção do que significa uma igreja rica. O que é uma igreja rica no nosso conceito humano? É uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um templo suntuoso, é uma igreja que tem um orçamento financeiro robusto, é uma igreja que tem muita gente influente na sociedade. Esse é o nosso conceito de uma igreja rica. Mas Jesus nos choca, porque se dirige à igreja de Esmirna, que era pobre, e diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rica no céu, pobre de coisas financeiras, recursos financeiros, mas rica dos valores espirituais, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Curiosamente, para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia para si mesmo: estou rica, sou abastada, eu não preciso de nada. Jesus olha para essa mesma igreja e faz um outro diagnóstico, diz: não, tu és pobre, miserável, cega, nua. O que é muito importante para nós não é sermos ricos aos olhos dos homens, mas sermos ricos aos olhos de Deus. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer o seguinte: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse isso para Pérgamo, para a igreja de Pérgamo? Eu gostaria de sugerir duas possibilidades. Vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor, só perdia para a capital, que era Éfeso. Eu creio que essa declaração de Jesus tem a ver com dois aspectos. Primeiro, quando se fez uma eleição para escolher qual cidade da Ásia construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. Ali se constrói o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade na Ásia Menor. E penso que Jesus está dizendo o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de Satanás, porque o humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Segundo lugar, Pérgamo hospedava o templo de Esculápio. Esculápio era conhecido como Deus da cura. Esculápio era representado por uma serpente. Pessoas do mundo inteiro iam a Pérgamo para serem curadas. É por isso que você vai ao seu médico até hoje, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. Talvez o que Jesus esteja dizendo para nós é o seguinte: qualquer lugar onde um homem fabrica uma imagem, fabrica um ídolo, fabrica um Deus, e se prostra diante dele, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, ele é pau, ele é pedra, ele é gesso, ele é mármore, ele é metal, ele tem boca e não fala, mãos e não apalpa, pés e não anda, ele tem boca mas não sai som nenhum. Mas o que está por trás do ídolo, diz Paulo, são os demônios. Porém, o que me impressiona
é que na mesma cidade onde está o trono de Satanás, o Senhor Jesus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus conhece a igreja, Jesus conhece a geografia da igreja, Jesus conhece o contexto da igreja. E Ele está andando no meio das igrejas. E na medida que Ele vai andando no meio das igrejas, Ele tem elogios a fazer e Ele tem censuras a fazer. Por exemplo, para 2 igrejas Ele só tem elogios, não tem censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre, para Filadélfia, a mais fraca. Ele diz: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. O que é importante para a igreja é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, meus irmãos, o Senhor Jesus faz elogios e faz censuras. Primeiro, Ele elogia a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja biblicamente saudável, não suportava os falsos apóstolos, odiava as obras dos nicolaítas. Teologicamente era uma igreja que diríamos nós hoje, ortodoxa, não suportava as falsas doutrinas, não embarcava nas novidades do mercado da fé. Com isso Jesus está dizendo para nós que uma igreja, para agradá-lo, não pode negociar a verdade, não pode transigir com a verdade, não pode pregar uma mensagem palatável para agradar as pessoas. Mas Jesus diz para essa igreja assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Em outras palavras, às vezes na própria defesa da verdade, a igreja pode transigir com a piedade, mantém a ortodoxia e perde o fervor, bota a vida cristã no piloto automático. Se for fazer um exame rigoroso, meticuloso da sua fé, das suas convicções, é uma igreja rigorosamente ortodoxa, mas está árida, mas está seca, já perdeu o fervor, já perdeu o entusiasmo, já não tem mais brilho nos olhos, o coração já não empolga mais com as coisas de Deus. Como um pastor me ligou há poucos dias e me disse assim: pastor Hernandes, eu me tornei apenas um fabricante de sermão e nada mais, isso não mexe mais comigo, isso não arde mais no meu coração. Há um grande risco, irmãos, de termos apenas luz na cabeça e não termos fogo no coração. Mas Jesus agora elogia a igreja de Tiatira, porque agora esta igreja tem mais fé, mais obras e mais amor do que tinha lá no começo. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel. Então vamos entender uma coisa: Tiatira era o oposto de Éfeso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Em outras palavras, nós poderíamos ser a igreja mais amável, mais acolhedora, mais simpática da cidade. Se nos faltar a sã doutrina, essa igreja não agrada a Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. As coisas caminham juntas. Você precisa ter luz na mente e fogo no coração. Você precisa crer na verdade, mas essa verdade precisa descer ao seu coração e levar você a uma vida piedosa. A ortodoxia é boa, ela é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. Há muitos crentes que são ortodoxos, mas estão áridos, estão secos como um deserto. O problema não é a ortodoxia, o problema é que abandonaram o primeiro amor. Mas olhem comigo a igreja de Pérgamo. Jesus elogia aquela igreja, porque a gente fiel ali, como seu líder Antipas, que foi martirizado. O texto bíblico não diz como ele foi martirizado, mas a história diz que ele foi martirizado dentro de um boi de bronze incandescido. Mas nessa mesma igreja, onde o seu líder, o seu pastor, está pronto a morrer por Jesus e dar a sua vida pela sua fé, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão e vivendo uma vida mundana. Pelas minhas andanças pelo Brasil,
Deus tem me dado a bênção de já pregar em mais de 1.500 igrejas, das mais diferentes denominações. Me perguntam assim às vezes: ô pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, perguntam assim: e a sua denominação, como é que anda? Como é que está? Às vezes a pergunta é mais específica ainda: como é que está a igreja que o senhor é pastor? E a minha resposta é sempre a mesma, viu? Eu respondo assim: gente, vai muito bem. Eu respondo assim: gente, vai mais ou menos. Eu respondo assim: gente, vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, que às vezes canta no mesmo conjunto, que frequenta a mesma sala de escola bíblica dominical, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, numa mesma igreja. E Jesus diz: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Jesus se dirige à igreja de Sardes. Aquela igreja tinha um nome na cidade: tu tens nome de que vives, mas estás morta. Eu acho que se fosse hoje, nós íamos mudar o título de nome que vive para uma igreja avivada, né? Quem passasse na rua lá ficava impressionado com o fervor, com o entusiasmo. Mas é curioso, irmãos, que Jesus, ele não se deixa impressionar pelo nosso verniz religioso, pelos nossos cacuetes. Vitor Hugo, eu tenho pregado em algumas igrejas que eu chamaria de ultraconservadores. Sabe o que é uma igreja ultraconservadora? Se uma mosca voar na hora do culto, você consegue escutar. É um silêncio sepulcral. Você olha, você não sabe se a pessoa está gostando ou não está gostando. Ela não tem reação nenhuma. Dá quase um desespero. Mas eu tenho pregado também igrejas chamadas ultrapentecostais, onde o barulho é tão grande, você diz: calma, gente, calma, menos. Vocês não estão me ouvindo. Você fala assim: o pecador tem para o inferno, aleluia. Não, não é aleluia, não cabe aleluia aqui, não cabe. Às vezes nós aprendemos clichês e os repetimos mecanicamente. Temos cacuetes, que aos olhos do espectador dizem: como espiritual essa pessoa? Não. E Jesus olha e fala: só tem rótulo, só propaganda, só verniz. Irmãos amados, Jesus conhece. E aí eu me impressiono com o diagnóstico de Jesus, porque a igreja que diz que é pobre, ele diz: não, você é rica. A igreja que diz que é rica, Jesus olha: não, você é pobre. A igreja que diz que é viva, Jesus olha: não, você está morta. A igreja que diz que é fraca, Jesus: não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Aí eu aprendo duas coisas: o que é importante não é o que eu penso a meu respeito, o que é importante não é o que as pessoas dizem a meu respeito, o que é importante é o que Jesus diz a meu respeito. Só Ele conhece os que lhe pertencem. Pastor Hugo, por mais experiente no ministério, os demais pastores aqui presentes, têm suas ovelhas, amam suas ovelhas, mas eles, nem eu, nem ninguém de nós, é capaz de rigorosamente saber quem é do Senhor. Mas lá escrito está, 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu conheço. Mas é curioso, irmãos, que para uma igreja não tem nenhum elogio. E o que é mais curioso é que a única igreja que não recebeu nenhum elogio era a igreja que tinha a melhor autoavaliação. Eu acho que se fôssemos pegar, Renan, todos os quesitos de avaliação,
ela ticava todos eles com nota máxima, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. A igreja de Laodiceia se olhava no espelho, gostava do que via, estava bem na fita. Ela não tinha nenhuma crítica a fazer a ela mesma, só avaliação positiva. Estou rica, estou abastada, não preciso de nada. De fato era a igreja mais rica da Ásia. E aqui, queridos, eu gostaria então de parar um pouquinho para a gente examinar, não a igreja de Laodiceia, não, estou pedindo para examinar meu coração. Estou pregando para vocês só não, estou pregando principalmente para mim. Para mim. Esse texto pode ser examinado em 3 perspectivas. Primeiro, versos 15 a 17, é um diagnóstico de Jesus. Versos 18 a 20, é um apelo de Jesus. Versos 21 e 22, com base no verso 14, é uma promessa de Jesus. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus usou as figuras que usou para a igreja de Laodiceia. Por exemplo, quente, morno, frio, vestes brancas, ouro puro, colírio. Foi por acaso? E a resposta é claro que não. É que Jesus conhece o texto e o contexto. Ele conhece a igreja e a cidade. Ele conhece a geografia e a história. Ele conhece o comércio e a indústria. E ele usa todos esses elementos para aplicar verdades espirituais à igreja. Quando Jesus usa a figura, por exemplo, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Por que está usando essa expressão, frio, quente, morno? Todos vocês sabem que Laodiceia ficava no vale do rio Lico, era a região mais fértil da Ásia Menor. Havia ali uma região, pegando carona no Vitor Hugo, a região metropolitana, onde Anápolis é o centro do universo, aliás, eu concordo, viu? Isso aqui é a terra que tem a melhor pamonha do universo, pode ter certeza disso, e eu preciso comer uma pamonha hoje, tá bom, queridão? Então o que acontece? Ali ficavam 3 cidades, 9 quilômetros uma da outra, a cidade de Laodiceia, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Era tão perto que quando ele manda a carta aos Colossenses, ele manda que ela fosse lida também na outra cidade. Era uma região metropolitana. Hierápolis era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes. Lá tem uma montanha chamada Castelo de Algodão, uma rocha de montanhas calcária branca, de onde brota águas quentes, descendo em cascatas, formando piscinas naturais. Pessoas iam e ainda vão até hoje tomar banhos nas águas quentes terapêuticas de Hierápolis. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos. Curiosamente, tinha fontes de águas geladas, frias, também terapêuticas. Mas Laodiceia não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam na cidade vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam mornas, tépidas, impróprias para uso terapêutico, até mesmo para beber. E Jesus pega esse gancho e diz o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna com as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele usa a figura, por exemplo, do ouro puro? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados, dos ricaços da época. Para vocês terem uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, aconteceu um terremoto nessa região e devastou as 3 cidades. Colossos e Hierápolis nunca se reconstruíram, ou nunca foram reconstruídas, mas Laodiceia não precisou de dinheiro do Estado para se reconstruir. A cidade reconstruiu a si mesma, seus homens ricos reconstruíram a cidade. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham tanto do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor.
Eram comuns as fábricas de roupas, a lã negra produzida lá era mundialmente famosa. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso na época lá, o pó frígio. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas pastor Vitor Hugo, o que mais me impressiona nesta carta não é o que Jesus vê, é o que Jesus não vê. Porque um bom exercício para você é pegar e dar uma lida nas 7 cartas numa sentada só. Você vai gastar nem meia hora. O que você vai descobrir? A igreja que só recebeu censura de Jesus não recebeu nenhuma censura de problemas doutrinários. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem doutrina de Jezabel, não tem nenhum problema doutrinário ameaçando a igreja. Diríamos nós hoje que Laodiceia era uma igreja ortodoxa, biblicamente irreparável. Mas essa igreja ortodoxa está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas. E vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais, como tinha em Pérgamo, como tinha em Tiatira, como tinha em Sardes. Não tem problema moral na igreja, não tem escândalo na igreja, não precisa aplicar disciplina eclesiástica na igreja. A igreja era saudável teologicamente e saudável moralmente. A igreja gozava de um bom conceito na cidade, e a igreja gozava de um bom conceito dentro dela, no espelho. Mas essa igreja ortodoxa e ética está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas. E vocês não verão qualquer denúncia de Jesus de problemas financeiros. Tinha pobreza em Esmirna, tinha pobreza em Filadélfia. A igreja de Laodiceia era rica. Rica. Eu acho que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todo mundo já era rico. Mas essa igreja próspera financeiramente está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as cartas. E vocês não verão qualquer sinal de perseguição política. Lá em Laodiceia tinha perseguição religiosa em Éfeso, tinha perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia está em paz, no mundo em ebulição, ela está em paz. Ela é uma ilha de paz no mundo em convulsão. Era ortodoxa, era ética, era próspera e vivia em paz. Gozava de bom conceito na cidade e gozava de excelente conceito no espelho. Mas esta igreja está causando náuseas no Senhor Jesus. Então, uma pergunta é necessária: o que Jesus viu nessa igreja que tanto sofrimento trouxe para ele? E eu vou lhe dizer uma coisa: se eu morasse lá naquele tempo, e se você morasse lá naquele tempo, sabe qual a igreja que você e eu iríamos procurar para sermos membros? Igreja de Laodiceia. Era a melhor igreja, disparadamente a melhor igreja. Mas o que Jesus viu nessa igreja que o tanto fez sofrer? Porque náusea é pior que dor, é um desconforto. Se você fica em pé está ruim, se você senta piora, se você deita o mundo roda, é um desespero. O que Jesus viu nessa igreja, irmãos, foi uma coisa só: falta de fervor espiritual. E falta de fervor espiritual, irmãos, muitas vezes só Jesus consegue detectar. Eu tenho aprendido, pastor Vitor Hugo, que não tem a ver com estilo de culto. Tem gente que pensa que é o estilo de culto que determina o fervor espiritual. Você pode ter fervor espiritual numa pessoa que está lá sozinha, se derramando diante de Deus, não está nem falando direito, só está balbuciando como Ana, está derramando a alma. E você pode ter falta de fervor espiritual num acampamento onde os brados estão lá ecoando e espantando os inimigos, como está lá em 1 Samuel capítulo 4, onde a arca foi roubada, porque não havia santidade.
Irmãos amados, eu não tenho dúvidas, rodando essa nação de ponta a ponta e falando em tantos lugares, o que falta na igreja evangélica brasileira é fervor espiritual, quebrantamento, choro pelo pecado, arrependimento verdadeiro, fome da palavra, sede de Deus, sede de oração, sede de avivamento, clamor aos céus. Muitas vezes a igreja evangélica brasileira deixou o cristocentrismo, como nós cantamos agora há pouco, Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim, para pregar uma outra mensagem antropocêntrica, é o homem no centro. Parece que Deus virou até um despachante celestial para atender a necessidade das pessoas. Precisamos de resgatar o fervor espiritual, precisamos clamar por um verdadeiro avivamento, precisamos clamar aos céus, para que o céu se fenda, o Espírito Santo seja derramado, e a igreja receba um novo impulso da graça de Deus, para viver uma vida de piedade, de santidade, que vai impactar a família, que vai impactar o bairro, que vai impactar a cidade, que vai impactar o estado, que vai impactar a nação, que vai impactar o mundo. Precisamos desse fervor, queridos, precisamos desse fervor. Depois do diagnóstico, Jesus vai fazer um apelo, e no verso 18, ele começa assim: aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu me impressiono com isso, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele pode dar ordens à igreja, mas Ele se apresenta dando conselhos. Aconselho-te. E Ele se apresenta como um mascate, como um vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender, e o produto é essencial, e o preço é de graça. Aconselho-te que de mim compres, que de mim compres, que de mim compres, que de mim compres. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? É o segredo para restaurarmos o fervor espiritual. Eu não sei se vocês, o Renan está muito jovem ainda, eu acho que na década de 90, você devia ser o quê? 10, 12 anos. Mas o Vitor Hugo se lembra disso, na década de 90, a onda de busca de avivamento no Brasil. De norte a sul, de leste a oeste da nação, as igrejas orando por avivamento. Eu estou tão feliz, porque está voltando essa busca de avivamento. Tão feliz, tão feliz. E sabe, irmãos, muitas igrejas, na busca do avivamento, acabaram se perdendo, que foram buscar fervor noutras fontes. Algumas caíram no sincretismo, outras caíram no misticismo, outras se perderam. E Jesus está dando o segredo para nós aqui. Você quer buscar fervor? Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Em outras palavras, só Jesus tem o poder de restaurar a sua igreja, só Jesus pode derramar o seu Espírito sobre a igreja, só Jesus pode aquecer o coração da igreja, como aconteceu com aqueles dois caminhantes de Emaús. Quando os olhos se abrem para reconhecer Jesus, o coração aquece, e quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, e quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, você abre a boca para dizer: Ele está vivo, Ele é tudo para mim. Oh, amados irmãos, nós precisamos voltar para Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele é que tem o remédio, Ele é o remédio, Ele é a solução, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a videira verdadeira, é dele que nós precisamos, se queremos ter fervor no nosso coração. Quando chega no verso 19, ele tem uma afirmação a fazer e uma promessa a dar. E a declaração
é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu confesso a vocês que toda vez, pastor Vitor Hugo, que eu leio esse texto, ou quando prego nesse texto, eu me sinto constrangido. Não é palatável, não é gostoso de ouvir. Jesus usa uma linguagem até repulsiva. Falar em vômito é uma linguagem que deveria ser talvez riscada do nosso vocabulário, não? E está pegando pesado. Mas sabe por que Jesus está pegando pesado comigo e com você nesta manhã? Ele está dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele está dizendo: eu não desisto de você, eu não abro mão de você. Eu não fui à cruz, morri, verti meu sangue, ressuscitei para produzir um crente apático, um crente morno, sem vigor, sem entusiasmo. Eu não abro mão de você ser cheio do Espírito Santo. Eu não abro mão de você ser um crente cheio da graça, cheio do poder. E agora ele tem uma ordem a dar para você e para mim: sê pois zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida, muda a tua conduta. Não se conforme com o verniz, não se conforme com a aparência, não se conforme apenas com a casca. Quando chega no verso 20, de modo tão doce, ele se apresenta e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Sabe o que me deixa impressionado na igreja de Laodiceia? Ela fazia tudo por meio dela e para ela. Ela era um fim em si mesma. E esse risco pode acontecer comigo, com você. Da gente cantar porque gosta de cantar. Da gente pregar porque gosta de pregar. Da gente ofertar porque gosta de ofertar. Da gente celebrar porque gosta de celebrar. E de repente a igreja se basta. Tudo acontece por ela, para ela, por meio dela. E o que mais me choca é que esta igreja que olha no espelho e canta quão grande és tu diante do espelho, nem percebeu que ela fazia tudo por meio dela e para ela, e Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. E Jesus disse: eu estou à porta, insistentemente, estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. A porta só tem maçaneta do lado de dentro. Agora, que Jesus queira cear conosco é um milagre, mas que Ele nos convide a cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. E a única maneira do meu e do seu coração se aquecer é nos assentarmos intimamente à mesa com Jesus. É conhecê-lo, é desfrutar da intimidade dele. Não é apenas religiosismo, não é apenas uma bandeira denominacional, não é apenas um zelo por esta ou por aquela corrente teológica. É o amor por Jesus, é o coração aquecido pela beleza de Jesus, pela glória de Jesus, o coração se derreter na presença de Jesus. E quando isso acontece, irmãos, Ele está à mesa conosco, e nós estamos à mesa com Ele, o deleite, o prazer. Nós estamos vivendo uma sociedade que corre atrás do prazer, da felicidade, e não tem errado não, a busca da felicidade é legítima, Dr. John Piper diz, é legítima. O problema da nossa sociedade é que ela está se contentando com um prazer pequeno demais, com a felicidade terrena demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de
todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de estar na presença dEle, de desfrutar da glória dEle, de nos assentarmos à mesa com Ele. Depois deste apelo, Jesus vai fazer a promessa. E no verso 14 ele diz por que ele tem competência para fazer a promessa. Estas coisas diz o amém. Em outras palavras, ele é a última palavra de Deus para nós. Está escrito em Hebreus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos fala pelo Filho. A revelação foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Se não escutarmos Jesus, não tem mais novidade para nós. Só nos restaria uma expectativa horrível de juízo. Escute Jesus. Ele é o amém de Deus para você. Estas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, porque o que ele fala, ele cumpre, e o que ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de que ele é o agente da criação de Deus. Se ele do nada criou o universo, ele é poderoso para restaurar o fervor espiritual no seu coração. E a promessa está no verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que gostava de dinheiro, Jesus está dizendo, eu tenho coisa melhor que dinheiro para você, eu tenho o trono. Mas quem se assentará publicamente com Jesus no trono? Quem assentou-se intimamente com ele à mesa. E o texto termina assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas, e eu confesso que em vários momentos não contive as lágrimas, porque estas 7 igrejas estão literalmente mortas, todas elas, pedras reviradas, escombros, uma vaga lembrança de uma igreja que viveu no passado. No lugar onde estavam essas igrejas, hoje, não tem sequer 1% de crentes. Agora sabem por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Este ano nós vamos comemorar 505 anos de reforma protestante. A Europa não tem o que comemorar. As igrejas na Europa estão morrendo. A Europa hoje, o berço do protestantismo, é um continente pós-cristão. Na Holanda, de 1960 para cá, os templos estão lá, mas vazios. Até 1960 as pessoas frequentavam a igreja. De lá para cá, de vez em quando uma palestra social, de vez em quando uma apresentação musical, os templos estão vazios. Fui à Escócia, berço do protestantismo presbiteriano, terra de John Knox. O homem que chorava e dizia, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Quando nós entramos em Edimburgo, nos mais belos templos, perto do castelo, torre empinada aos céus, eu entrei, não tinha púlpito, não tinha bancos, o templo era um bar. Você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, William Carey, William Wilberforce, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja hoje. Por que as igrejas estão morrendo na Europa, irmãos? Templos sendo vendidos para museus, para boates, para bares, para mesquitas muçulmanas. Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Você vai para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e você vai ver as chamadas dead churches, igrejas mortas. Todas as denominações históricas, todas,
estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. Os seminários que formaram teólogos, missionários, pastores, que foram para o mundo todo, hoje tomados de assalto pelos liberais, ensinam a morte. Igrejas desidratando. Há 3 anos eu estava pregando numa conferência, lá nos Estados Unidos, e terminada aquela conferência, eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus. O percurso do hotel à igreja era meia hora de carro. O pastor me mostrou, Vitor Hugo, 11 templos vazios que estavam sendo vendidos nesse breve percurso. Não tinha mais gente para frequentar. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olha para o Brasil. Nós temos hoje aqui no Brasil denominações inteiras que já se sucumbiram ao liberalismo. Nós temos seminários aqui no Brasil hoje que não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E vou lhes dizer algo muito solene. Uma igreja que subscreve o liberalismo, no mesmo dia, ela assina o seu atestado de óbito. Não tem anticorpos. No dia que a igreja deixar de crer que esse livro é a palavra de Deus, ela não tem mais o que pregar. No dia que ela achar que esse livro aqui precisa ser julgado pela cultura, não é a cultura que julga a Bíblia, não, esse livro está desatualizado, porque esse livro foi lá para aquele tempo, o mundo mudou, a cultura mudou, a sociedade mudou, o pensamento mudou, a cosmovisão mudou, então a Bíblia precisa se curvar, se ficar de cócoras diante da cultura, não tem mais o que pregar. Olha o Brasil, irmãos. Há poucos dias um pastor me ligou e disse assim: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou um crente por igreja por ano em média. Eu nunca vi uma igreja liberal se arrependendo do liberalismo e voltando para a Bíblia, eu nunca vi. Parece que não tem exemplo na história. Eu nunca vi uma igreja liberal batizando crentes, recebendo gente por conversão, nunca vi uma igreja liberal sendo usada por Deus para um grande avivamento, eu nunca vi, e nós não veremos mesmo. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão mega igrejas, mega templos, lotados, mas não tem evangelho. Mas não se prega sobre Cristo, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre a justificação pela fé, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre santificação, não se prega sobre vida eterna, não se prega sobre o céu, não se alerta as pessoas sobre a ira vindoura, e onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos, e vocês verão denominações que mantêm a ortodoxia, igrejas que mantêm a sã doutrina, mas perderam o fervor, perderam o entusiasmo, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais fogo no coração. E eu quero concluir dizendo uma coisa muito solene aqui para nós. Aquela geração que saiu do Egito, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, estimadamente 2 milhões de pessoas, ou mais. Toda aquela geração, exceto 2 pessoas, morreram no deserto. E Hebreus diz que por incredulidade, o deserto se transformou no maior cemitério da história. Todos os que entraram, exceto Josué e Caleb, tinham menos de 40 anos. E aí diz a Bíblia que a geração que nasceu na terra prometida, a terceira geração, não conhecia Deus mais. Ô irmãos, eu não sei se isso mexe com vocês, mas nós precisamos clamar em nome de Jesus, numa cultura que tenta impor a ditadura do relativismo, numa cultura onde os valores cristãos estão sendo minados de todas as formas,
numa cultura onde a religião cristã está sendo perseguida mundo afora, nós precisamos clamar aos céus, para que a gente passe o bastão para os nossos filhos, para os nossos netos, para que as futuras gerações sejam mais crentes do que a nossa geração. Que bênção é esse encontro aqui, pastor? Que bênção é nesse tempo as igrejas se reunirem para buscar o Senhor, de você ver jovem, de você ver adolescente, de você ver criança, de você ver pai, de você ver avô, você ver mãe, você ver avó, todos reunidos buscando a Deus. Que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, que nunca falte as vestes alvas, que nós busquemos esse fervor, que a igreja seja viva, vigorosa, santa, cheia do Espírito Santo, que os nossos filhos recebam uma igreja mais viva, mais forte, mais cheia do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Senhor Deus, Tu estás neste lugar, o nosso amado Redentor, o Rei da Glória, aquele que venceu a morte, desbaratou os principados e potestades na cruz, aquele que está no trono e voltará, e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, aquele que é o cabeça da igreja, o dono da igreja, o edificador e protetor da igreja. Tu estás aqui, e o que nós te pedimos, Deus, é: não nos permita jamais nos acomodar, não permita jamais que coloquemos um verniz em cima de um madeiramento apodrecido. Não permita jamais que a nossa vida seja uma propaganda enganosa. Por amor do Teu nome, reaviva o nosso coração. Reaviva o nosso coração. Não queremos trazer náuseas a Ti, Jesus. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos. Limpa-nos, lava-nos, quebranta-nos, vivifica-nos. Por amor do Teu nome, Senhor, sopra sobre nós o Teu sopro nesta manhã. Remove as cinzas, Senhor, acende as brasas, inflama a nossa alma. Que o melhor daquilo que já vivemos até hoje, meu Deus, sejam medidas mínimas do que hás de fazer em nós, por nós e através de nós daqui para frente. Nós não queremos apenas ouvir do que Tu fizeste no passado, coisas grandes, portentosas, grandes avivamentos espirituais. Faz de novo, Senhor, faz de novo no nosso tempo, na nossa geração, por amor do Teu nome. Restaura a nossa sorte. Levanta a Tua igreja, Senhor. Gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele, un uomo con la coppola, grida è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non
non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione! Siamo in 20! Che confusione! Voglio la parmigiana! Dove il vino? Che confusione! A chi tocca apparecchiare? Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio. Che confusione! Siamo in 20! Che confusione! Voglio la parmigiana! Dove il vino? Che confusione! A chi tocca apparecchiare? Che confusione!